Olá, lindeza, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Lila Libório e hoje eu vou compartilhar com você um pouquinho da minha experiência no primeiro semestre em relação ao mestrado. No vídeo anterior, vou deixar aqui nos cards ou o link abaixo para você dar uma olhadinha. Eu falei sobre o primeiro semestre, mas em relação ao trabalho. Então, como foi o meu desenvolvimento, o meu desenrolar lá na educação infantil, utilizando o meu diário de bordo e etc. E aí eu fiquei de voltar aqui para compartilhar com você o que eu chamei de a parte do choro, que foi a parte do mestrado. Eu recebo sempre algumas perguntas lá no Instagram, se você ainda não me segue, @lilalibório, perguntando justamente sobre isso, se é possível conciliar o estudo no mestrado com o trabalho, enfim. Então, vou compartilhar com você a minha experiência. Claramente, não é a mesma coisa, certo? Mas você consegue ter uma ideia, mais ou menos, de como que pode ser, poderá ser para você, caso você venha, em algum momento, oportunamente, cursar mestrado, tá? Só para contextualizar aqui, eu sou casada, não tenho filhos, mas sou dona de casa. Sou professora efetiva no município aqui em São Paulo e o meu horário de trabalho é no período da manhã. Em paralelo, eu tenho ali o meu diário de bordo, que é uma empresa criada por mim, pelo meu esposo, na qual precisa ali de muito engajamento, de algumas horas de trabalho. Afinal, é um sonho nosso que está começando a ser realizado agora, tá? Então, eu parto dessa circunstância, dessa realidade para cursar o mestrado. O mestrado eu curso na PUC, aqui de São Paulo, lá em Perdizes. É um mestrado profissional, formação para formadores, tá? É diferente do mestrado acadêmico e eu falo sobre a diferença entre os dois lá no Instagram também. Então, se você tiver essa curiosidade, sugiro que você dê um pulinho lá, rapidinho você entende qual é a diferença. Então, a primeira dificuldade foi eu ter muito claro que eu precisaria disponibilizar tempo para estudar. Estudar para o mestrado, né? Em contrapartida, eu precisaria também trabalhar, buscar uma renda extra para ajudar no pagamento do curso, porque não tenho bolsa. Então, todo ele é custeado por mim. Então, eu já comecei sabendo que seria um pouco difícil essa trajetória. Mas deu tudo certo nesse aspecto, né? Fui levando e deu tudo certo. Mas o que eu quero compartilhar com você é de fato a parte dos estudos. Então, como é que foi cursar o primeiro semestre no mestrado? Diferente do que alguns possam imaginar, não tenho muitas matérias. Eu só tive 2 matérias. Mas ao contrário também do que você agora possa estar aí pensando, nossa, mas só 2 matérias, como que foi difícil isso? Mas a verdade é que foram 2 matérias, 2 assuntos, né? Então, o primeiro falava diretamente sobre a formação de formadores ou de professores, e a segunda matéria falava sobre a avaliação. Então, essas 2 matérias, elas procuraram abranger o todo, né? Então, por exemplo, na matéria de avaliação, nós perpassamos, assim, uma linha histórica absurda sobre a avaliação e a mesma coisa com a formação de professores. E por conta disso, a demanda de leitura foi um pouco extensa. De repente, se numa situação em que eu não tivesse trabalho, não tivesse obrigações, tivesse sido mais fácil, mas não foi isso, né? Então, por exemplo, tinha dias que tínhamos somente 20 páginas para ler, e tudo bem, mas tinha dias que nós tínhamos muito mais páginas para ler. Então, essa leitura, e não é uma leitura qualquer, é uma leitura mais densa, mais puxada, que precisa de atenção, leituras que exigem, pelo menos de mim, 1, 2, 3 leituras e anotações, então coisas que demandam muito tempo, sabe? Houve dias em que eu gastei 2 horas para ler 20 páginas. Então, quando você pensa nisso, mais carga de trabalho, mais
pensando em professor que precisa fazer o planejamento ou fazer relatório descritivo de criança, cuidar de uma casa, enfim. Então teve dias que foi puxado. E aí voltando para o estudo, somado tudo a isso, houve a minha dificuldade, né? Então eu cheguei já sabendo que seria muito difícil, eu já cheguei olhando para os que estavam ao meu redor como se eles fossem muito mais inteligentes e espertos do que eu, e hoje eu olho essa situação e penso, como que eu pude fazer isso comigo, né? Me comparar ao outro. Mas depois foi legal também porque conforme eu fui avançando nesse semestre, eu fui percebendo que é impossível eu me comparar aos meus colegas porque eles são de realidades muito distintas da minha. Sejam os colegas que estão lá nas escolas particulares e são grandes escolas particulares, então mundos completamente diferentes, ou sejam também os colegas que estão na rede municipal, na rede pública, mas ainda assim são vivências diferentes, né? E nós somos formados, nós somos resultados daquilo que nós vivenciamos no dia a dia, na construção com as nossas famílias, enfim, de todas as experiências que nós vivenciamos. Mas no começo eu não me dava muita conta disso. Então no começo eu me sentia um pouco. A palavra é essa mesmo, sabe? Burra. Eu não me sentia capaz, pra mim tava muito difícil. Mas desde o começo eu. Desde o começo não, olha, não vou mentir pra você. Eu lembro que a primeira aula foi passado um texto para nós lermos na aula de formação. E logo na primeira semana eu já me peguei o meio perdida ali, desalinhada e não consegui ler o texto. E aí quando nós chegamos na aula, que nós precisávamos debater sobre aquele texto e eu não consegui, tipo, eu conversei, mas eu sabia que o que eu tava falando não tinha nada a ver, sabe? Era uma coisa assim, sem propósito, muito senso comum. Então aquele dia eu saí muito mal da faculdade. E a partir daquele dia eu comecei a me puxar e a falar, não, você tem que fazer muito mais, sabe? E assim foi. Não deixei a partir daquele dia de ler nenhum texto. Comecei a me cobrar muito. Existiram dias em que eu chorava, ou eu estava chorando porque eu estava muito cansada, ou eu chorava porque a carga dos textos era muito grande pra mim, sabe? De repente, se você conversar com um colega, ou de repente você é o meu colega lá do mestrado, como isso realmente acontece, não tenha sido tão pesado. Mas para mim, Lila, ou Dalila, né, foi um pouco pesado. Mas aí, conforme foram passando os meses, as coisas foram ficando um pouquinho mais leve. Eu finalizei o primeiro semestre muito cansada, muito pesada, mas eu finalizei com a certeza de que eu aprendi muito, de que valeu muito a pena, né? E é legal eu pensar o seguinte, porque desde o primeiro dia, os professores, os monitores que ali nós tivemos, eles sempre avisavam, galera, mestrado não é brincadeira, mestrado é você abrir mão mesmo de estar com a família, de ter final de semana. Se você está aqui, é porque, eles dizendo, né, é porque você quer fazer isso, então você tem que se entregar para fazer. E então, quando eu terminei, eu pensei, poxa, foi difícil, e eles avisaram que seria difícil, né? Mas eu consegui, eu me surpreendi muito, tenho muita ainda a aprender, mas eu acho que agora no segundo semestre nós teremos 3 matérias, mas eu penso que agora eu sou mais experiente neste mundo acadêmico, então as coisas elas fluirão, mais fáceis, pelo menos assim eu espero, tô contando com isso, entende? Mas por que eu decidi vir compartilhar isso com você? Porque assim, às vezes a gente quer fazer alguma coisa, cursar um curso ou iniciar um sonho e a gente olha para aquilo que é muito grande e acha que é difícil, que não vai dar conta, ou até mesmo a gente se compara com o outro e não é legal isso, sabe? Se é algo que
como aconteceu comigo, era algo que eu queria muito e eu tava com medo, mas ainda assim eu fui. Então é para você também se inspirar, de repente tirar algo para sua vida, entende? Nós só nos tornamos bons em alguma coisa a partir do momento que a gente passa a fazer aquilo, que a gente passa a fazer aquilo constantemente, que a gente passa a treinar. No nosso caso, de professores, quando a gente decide estudar, sabe? Então, por exemplo, eu acabei de falar para você que eu terminei o semestre, é legal, que eu assim, né, me surpreendi, que bom que eu atingi aquilo que eu esperava. Mas mesmo assim, eu ainda reconheço que eu tenho algumas dificuldades e que eu vou ter de estudar para além das 3 disciplinas que eu já vou estudar. Então, eu já separei o livro lá que eu quero estudar e em algum momento, então, por exemplo, dentro do meu cronograma, se nada mudar, eu precisaria acordar mais cedo, né? Então, por exemplo, às 5 horas, para estudar 1 hora este livro que vai me dar suporte para eu me desenvolver melhor nas disciplinas que eu terei agora no segundo semestre, entende? Então é isso, é você olhar para aquilo que você deseja, que você quer, ver que ali tem uma grande montanha, mas você não vai simplesmente escalar aquela montanha. Você vai em um passo de cada vez, né? Você vai olhar ali onde que você vai colocar o seu primeiro pé, onde que você vai se apoiar e segurar para continuar a subir, e é devagar que a gente consegue, entende? Então, tô compartilhando aqui o meu primeiro semestre com você, dizendo que não foi fácil, reconhecendo que eu me senti muito burra. Eu tô repetindo essa palavra porque é comigo, né? E porque foi isso realmente que aconteceu, mas que isso já ficou para trás. Não que agora eu me sinto uma gênia, longe disso, e quem dera fosse isso, mas a gente não sabe o que o outro passa, né? A gente olha assim e fala, nossa, não sei o quê. Mas a verdade é que todo mundo tem as suas dificuldades, todo mundo tem os seus medos e todo mundo tá tentando alcançar de alguma maneira o seu objetivo. Então fica aqui o meu compartilhamento com você. Se você tiver alguma dúvida e quiser saber alguma coisa sobre o mestrado, deixa aqui a sua pergunta que eu vou ter um prazer enorme em responder, ou senão você vai lá no Instagram. Eu digo isso de alguma dúvida porque o mestrado, formação para formadores, ele é totalmente voltado para os profissionais da educação que estão dentro da escola de fato e que querem lidar com as dificuldades que encontram no dia a dia, aprender e tentar, juntamente com os colegas ali que estão estudando juntos, buscar alguma solução e levar alguma melhoria para dentro da sala de aula, sabe? E para nós, professores da rede municipal, se nada mudar, não sei se é uma informação verídica, mas para o ano de 2024, eu soube que existirá aí um convênio entre a PUC e a prefeitura para algumas vagas para professores. Então fica atento. A minha sugestão é que se você puder concorrer, se você tiver tempo, fibra, foco, força e fé para enfrentar esses 2 anos, vale muito a pena, tá bom? Espero ter contribuído de alguma maneira, se assim o fiz, já deixa o seu like, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça, ativa o sininho para que você possa receber a notificação dos próximos vídeos que sairão por aqui. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo. Até mais. Beijo. Tchau.